jurídica. Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui no Facebook Catedral Marabá. Hoje, 19 de setembro de 2019, estamos iniciando mais um programa Comunidade e Fé, de responsabilidade da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Félix de Valoar. E hoje nós estamos trazendo aqui no programa um tema super importante, atual e que tem sido muito debatido. Estamos no mês Setembro Amarelo, no mês em que é feito o combate, a prevenção do suicídio. E para falar um pouquinho sobre esse tema, nós convidamos hoje o padre Cícero Magalhães, que já é nosso sócio aqui, né, padre? Então, a gente convidou o padre para estar aqui conosco, falando um pouquinho. Obrigada, boa tarde, senhor. Boa tarde a você, aos nossos ouvintes da Pascom Catedral. É uma alegria estar aqui mais uma vez, trabalhando esse tema na perspectiva da vida, né? Acho que é o mais importante. Nós queremos uma vida plena, como Jesus Cristo deseja, né? Em abundância para cada um de nós. Convidamos também a psicóloga clínica e jurídica, né, Osileia Costa. Obrigada por ter vindo, Osileia. Obrigada por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho. Agradeço o convite. Obrigada. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre depressão e suicídio. Então, eu queria começar falando um pouquinho, fazendo uma pergunta assim. O que é a depressão? O que nós podemos dizer que é a depressão? A depressão é um transtorno, é um quadro, né, psiquiátrico. Tem um diagnóstico, né, tem um CID atrelado. Ele é uma doença. Usa-se comumente, né, vulgarmente, popularmente, a palavra depressão muitas vezes para se relacionar à tristeza. Mas é bom diferenciar, porque a tristeza ela é uma emoção humana, né? Ela faz parte das emoções humanas. Todo mundo fica triste em algum momento, às vezes muito triste, mais triste. Né? A depressão, ela configura todo um quadro, uma série de reações emocionais, abatimento do ânimo, falta de perspectiva, né? Uma fraqueza, uma falta de um desânimo em relação à vida em geral, atinge todas as esferas da vida, pode atingir tanto profissional, pessoal. E é um estado em que a pessoa, ela não, por si só, a gente costuma até dizer, se levante, anime-se, mas por si só ela não consegue. Tem uma disfunção neuroquímica, né, atrelada. Ela precisa de alguns estabilizadores, né, para equilibrar essas dosagens, para se reanimar. Então, geralmente, se encaminha para um psiquiatra, até lá, às vezes, uma psicoterapia, porque a gente tem que ter os fatores desencadeadores, né? Alguns fatores do cotidiano podem desencadear, né, uma tristeza profunda e se tornar algo que a pessoa não consegue, né, se reerguer. Então, mas você tem uma disfunção maior. Né? É importante falar disso porque, assim, a gente tem várias razões na atualidade para ficar triste, né? E eu li que é muito comum as pessoas confundirem a tristeza com a depressão. Às vezes estão só no momento triste, mas e aí fica, não, eu estou com depressão e tal. E assim, não suportar a tristeza. A gente não, assim, algumas emoções humanas a gente não suporta mais tanto, porque a gente está numa sociedade que assim, prolifera a eficiência, né? A competência o tempo todo, o ser humano sempre feliz, o ser humano sempre bonito, essa sociedade da exaltação do eu, que a gente chama. Então, as pessoas, quando estão tristes, abatidas por alguma coisa, se sentem diferentes. E os outros, os colegas que estão do lado, não suportam. A gente não suporta um colega triste. A gente quer ver todo mundo feliz. A gente vê todo mundo na internet vibrando, né? Lindo. Então, assim, e a gente fala muito questão de luto. Morreu um familiar. Não, é uma semana, você tem que estar de pé, entendeu? Você tem que estar bem. E às vezes não é assim. Então, a gente não dá mais tempo para circular algumas emoções que são do humano, né? Então, assim, voltando à tua pergunta, que é o que é a depressão, vão separar que é um transtorno. E aí tem profissionais que vão identificar até que ponto precisa de uma medicação, às vezes de uma internação, porque a depressão, ela pode atingir um nível em que a pessoa não come e ela vai definhando. A gente tem casos de pessoas que morrem com depressão. Né? Para de comer, para de dormir, para de viver. Então, assim, se isolam e até que chega uma hora que tem uma parada e vai definhando de tal forma. Então, pessoas que você não percebe, porque esse é um outro dado também, né? A gente pouco percebe as pessoas hoje em dia, né? As pessoas passam despercebidas. Você pode ter alguém que está ali desenvolvendo uma depressão e ninguém percebe.
Então, essa coisa de a gente perceber, estar ali do lado, estar olhando, estar observando e diferenciar até que ponto é uma emoção normal ou até que ponto é um quadro psiquiátrico que precisa de um cuidado maior. E talvez, né, também percebendo o processo, né, Sim. dessa doença, porque é progressivo, é isso? Uhum. E a gente tende a olhar só o momento mais forte, no ápice dessa depressão. Sim. Mas as pessoas, sim, elas sim. vão, acredito, se deprimindo num processo. Né? Nesse processo que vem de uma tristeza que é mais simples, depois não saber lidar com certas dores, perdas, etc. E nós que estamos próximos, algumas vezes por a nossa cultura, achamos que é uma falta, algo passageiro, acha, não, é porque também é de ordem psicológica, falta talvez de ocupação, de trabalho. Uma pessoa, por exemplo, desempregada, tá certo? Sempre trabalhou. Hoje, com 13 mil, né, 3 milhões de brasileiros desempregados, passa por um processo de inutilidade, né? E isso tem uma repercussão no emocional. Então, a gente muitas vezes não se dá conta disso. Exige das pessoas o que elas muitas vezes não está conseguindo superar. Então, essa questão da depressão é a gente olhar também esse processo, né? E tentar intervir. Isso que eu acredito que seja difícil. Os profissionais estão para nos ajudar nesse processo. E lembrar que não é uma doença do adulto. Nós temos crianças, jovens, adolescentes com depressão, né, que assusta muito mais, porque a gente só ouvia falar em adultos. Mas a gente tem várias. E assim, a tristeza, outros sintomas podem ser sinais de depressão, né? Quais seriam os sintomas que a gente poderia olhar, né, para poder identificar uma pessoa? Se eu tenho alguém em casa muito triste, e aí eu penso, será que ela está deprimida, ela está triste, está passando só por um momento? Além da tristeza aparente que você vê, né, que a pessoa não consegue fazer isso, no caso de crianças e adolescentes, é importante ver a questão da ligação. Com que esse jovem está se ligando? Ou ele está se isolando? Ele está se clausurando, né? Porque, gente, estar pronto para a vida é fazer ligações, é fazer conexões com as coisas que são da vida, né? Então, você vê sinais de depressão em pessoas que estão se desligando, se desconectando de tudo, nada mais faz sentido. Algumas coisas vão perdendo sentido. Então, que eu estou chamando de ligação pulsional, que eu chamo de ligação pulsional do ser humano com as coisas que estão na vida, né? Estudar, o colega, né? Um interesse por um assunto, né? Crianças que vibram. Então, você vê uma criança muito apática, paradinha, nada muito incentiva, né? Uma repetição da mesma coisa, não se queixa muito. Tem crianças que não se queixam muito. E assim, para a escola isso é interessante porque normalmente as escolas se incomodam com a criança que perturba, né? Que pergunta demais, que fala demais, que é inquieta, que é hiperativa. Mas aquela que está quietinha... Tão preocupante quanto? Deveria ser tão preocupante quanto, mas normalmente ela vai chamar a atenção depois. Então, é importante estar ligado. E nos adolescentes, como é que a gente pode... Porque tem adolescente que se tranca no quarto, às vezes o pai nem percebe, passa o dia inteiro trabalhando e aí chega em casa à noite. E às vezes essa pessoa ela não demonstra, né? Às vezes o pai chega e aí ela conversa, fala normal e aí volta pro quarto, se tranca, às vezes se mutila. Que hoje a gente sabe que existe, e é muito recorrente isso, né? A questão da mutilação. Como a gente pode orientar esses pais que estão passando... Eu não sei se também teria algum dado, alguma pesquisa, estudo sobre isso, né? Sobre essa questão do mundo virtual, que é um mundo que se conecta e desconecta. Desconecta muitas vezes com a relação do pai, com os filhos, dos colegas de estudo, se prende muitas vezes às redes sociais e não vai jogar bola, e não vai correr, deu para entender? Então, eu acredito que esse mundo virtual é um mundo, nesse sentido, perigoso. Eu não sei se após estarmos tão envolvidos nesse mundo, o índice de isolamento, com a consequência da depressão, tende talvez a aumentar. Não sei se você teria algum dado sobre isso. O mundo virtual é o mundo das imagens, né? Da relação com a imagem, com a fantasia, com os ideais. Né? É diferente de construir uma relação, o sujeito com o outro, o sujeito com as coisas, onde o que você vai aparecer, porque você vai estar o tempo todo sendo desafiado. O que eu posso, o que eu não gosto, o que eu suporto.
Eu acho que os jovens hoje em dia, eles são pouco levados a experimentar o que suporta. A gente tem uma dificuldade muito grande, que são os limiares de frustração, né? Muitos casos de automutilação, essas consequências do bullying, que bullying a gente sabe que sempre existiu, né? Mas hoje tem um impacto de uma forma tão diferente. Quem foi jovem que não sofreu bullying na escola, não teve algum apelido? Por que hoje isso incomoda tanto dessa forma? Eu vejo que há uma dificuldade muito grande de suportar, né, algo que é do campo do desagradável. Eles não são experimentados nisso. Porque no mundo virtual, uma coisa que não gosta, você deleta, você passa para outra né, e vira outra. Tudo é muito rápido também. Então, e aí se ele fica o tempo todo nisso, claro que isso vai acomodar. Porque isso vai gerar uma satisfação ali, uma coisa da repetição, né? Mas e ele, quando ele tiver que se defrontar de fato com o real, né? O real da realidade, ele pode não suportar, né? É verdade, na internet a gente vê um mundo como se fosse um mundo de fantasias, né? Você vê ali pessoas felizes, postando fotos, mas você, na verdade, não sabe o que aquela pessoa, às vezes a pessoa termina de postar uma foto feliz, sorridente, mas logo em seguida chora, tá trancado no quarto, tá deprimido, às vezes, né, passando por um momento de dificuldade, você não sabe, você acaba admirando uma vida que não é real, né? E é muito rápido, né? Essa é outra, parece outra, outra e outra. Não dá tempo de digerir. Porque também, além dessa, eu vejo assim, além dessas imagens da perfeição, da felicidade, né, da utopia, você tem imagens impactantes também. Eles estão recebendo informações, por exemplo, gente que estuda, eu inclusive tenho uma jovem de 15 anos em casa, então assim, eles são muito conscientes com relação à questão ambiental, ao desgaste ambiental, isso incomoda demais eles, né? Então assim, que mundo que a gente vai ter, isso está tendo um impacto na perspectiva futura deles, né? Em escola a gente ouve isso, que mundo que eles terão para viver, os filhos deles terão. Pensa que eles não pensam nisso não, né? Não é à toa que aqui e ali eu tenho ouvido das mães que têm filhos adolescentes, o quanto que eles estão agora fazendo dieta vegetariana, vegana, como isso tem sido comum nesses meninos também. Tipo assim, se eu não posso fazer algo para mudar tudo, pelo menos eu vou fazer a minha parte, de não maltratar os animais, de não destruir a natureza, de não sei o quê. Essa é uma perspectiva bonita, né? Altruísta, né? Sim, né? Muito importante. Que desperta valores, né? Mas também revela que eles não podem mais acreditar, porque nós não fizemos alguma coisa. Né? Então, assim, não dá para esperar de vocês. Né? Eu ouvi da minha filha, outro dia ela falou assim, mãe, a gente vai fazer o quê se o ser humano está evoluindo? O que nós jovens vamos fazer? Né? A gente percebe isso. Aí ela estuda história, ela vê lá como ela diz assim, não teve evolução. A nível da humanidade, do humano, a gente está evoluindo. Né? Acabando com a natureza, acabando com os animais, acabando um com o outro, né? Esses princípios humanos que não se respeitam mais. Né? Então, quando eu ouço isso de um jovem, poxa, que legal, né? Que estão pensando e tudo, mas isso deve gerar uma angústia, porque o que mundo que os espera, né? E eles, eu já ouvi falar assim, não tem mais saída, a não ser a gente suportar. Tem jovem que não suporta. Tem jovem que não suporta, é verdade, aí acaba... Porque não dá mais para mudar. Recorrendo a outras coisas que são a muito questão negativas. ambiental é de assim, a gente já destruiu tudo, que não tem mais como voltar atrás, não tem mais como recuperar, né, tudo que já se fez, né? Então eu fico imaginando, queria ser jovem na pele desse jovem. Né, na atualidade, se você tiver alguma pergunta, quiser nos enviar aqui para que o padre ou a psicóloga responda, então nós estamos aqui à disposição. Hoje é o dia da pergunta para você nos mandar, tirar todas as dúvidas. A gente sabe que tem pais que acompanham, que tem um filho que às vezes está com problema e não sabe como resolver. E eu queria lhe perguntar assim, padre, o senhor tem percebido lá na paróquia uma alteração no comportamento das pessoas, nessa questão da depressão? Eu soube que recentemente teve na sua paróquia até um debate sobre isso, sobre depressão, suicídio. Como as pessoas estão acolhendo, né, esse tema? Eu acredito primeiro que o mês amarelo ele traz o foco para discutir, quebrar tabus, tá certo? E antes desse, nós tivemos uma atividade na semana passada, na sexta-feira, né, com uma profissional
que ela trabalhou sobre a depressão na família, como detectar e como abordar. Eu acredito que, porque era para casais, para filhos, para se perceberem a situação, mais do que a gente pensar que é uma doença, né, está externa, uma situação externa, não, perceber que está lá. Está na família, está na religião, tá certo? Está na sociedade, está com o vizinho, na escola, etc. Qualquer um. Então foi muito interessante. Mas antes desse debate, eu fui convidado, não só eu, os líderes religiosos, nós fomos convidados pelo CRAS para ter uma mesa redonda, uma conversa, né, sobre a depressão nas religiões. Né? Como nós líderes religiosos, sacerdotes, pastores, pai de santo que estavam lá também, de outras religiões, descendente afro, como lidar com essa situação e como fazer abordagem aonde nós, que não somos profissionais na área de psicologia, não possamos incrementar situações mais constrangedoras. No CRAS ou no CAPS? No CAPS, desculpa, no CAPS. Você estava, não, né? Não, mas eu ouvi falar. E é um trabalho que o CAPS está querendo se propor para nos ajudar. Sim, a pedido nós mesmos de líderes religiosos que temos pessoas com depressão nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, nas nossas liturgias, nas nossas celebrações. Então, o debate foi muito interessante, porque o retorno disso, umas 4 pessoas me procuraram e disseram: padre, tudo que a psicóloga falou, eu vivenciei aquilo, nunca tive nem coragem de ouvir aquilo. E foi bom porque o meu filho ouviu, porque a minha esposa ouviu, o meu esposo ouviu. Deu para entender? Isso eu achei muito interessante, porque aquela palestra, aquele contato, aquela conversa despertou nos paroquianos, nos familiares, nas famílias, o interesse de conversar sobre o assunto, de discutir sobre o assunto. O olhar também sobre o outro. Sobre o outro, né? Porque às vezes a gente convive diariamente ali e não tem noção do que o outro está passando. Às vezes o esposo, a esposa, o filho, e é uma correria diária e você não olha para o outro para saber. E minimiza o sofrimento do outro, que pode ser pequeno aos meus olhos, a minha vivência, mas o outro carrega em si e sabe a dor que causa aquilo, entendeu? Então, de maneira geral, as pessoas mais próximas, familiares, amigos, etc., a gente minimiza o sofrimento daquelas pessoas. Não, isso passa, eu já passei, entendeu? Mas não é assim. Cada pessoa... Coloca logo a sua experiência. A sua experiência, né? Como se fosse... Igual. Ou fôssemos heróis se eles não fossem, né? Já com uma pessoa quando está doente com câncer, etc., a gente, não, você vai forte, você vai vencer. Mas quando é uma pessoa de depressão, a gente não diz isso, né? Você é forte, não, você é fraco. A gente tende, não verbaliza algumas vezes, mas tende a dizer que a pessoa é fraca, porque ela está assim, mas não é isso. Mesmo como uma doença física, como é o câncer e outras doenças, elas têm a mesma importância, no sentido de tratamento de saúde, quanto uma depressão, que é mais difícil, porque na ordem emocional, psíquica, não é fácil tratar sobre esses assuntos. E a gente tem que, sei lá, nós precisamos muito, doutora, de vocês para nos ajudar. Ouvindo aqui, isso abre os nossos horizontes. Sim. Tem uma fala que é totalmente prejudicial, eu vejo, que as pessoas acham que estão ajudando e às vezes estão atrapalhando. Eu ia até perguntar o que a gente deve evitar. O que poderíamos evitar? Tem muito isso, né? Você não pode dizer isso, mas às vezes sai de uma forma então vamos lá. Vamos aprender. Assim, o sujeito está triste, digamos que esteja num quadro de depressão. Aí você vai lembrar, mas você tem uma vida boa, você tem um pai, você tem trabalho, você tem família, você tem tudo. Por que você fica assim, né, gente? Isso vai levantar uma culpa dentro de você. Mais uma, já né? vai afundar ainda mais. Caramba, eu tenho tudo isso e ainda você não consegue me dizer, eu sou mesmo uma droga, né? Então, assim, essas falas, na verdade, vão piorar o estado, porque ele vai se culpar 2 vezes. Ele já não entende por que ele está daquela forma. Porque realmente, às vezes, é de uma ordem que o sujeito não tem. A consciência, isso é interessante lembrar também, a gente não é todo consciência. Se a gente fosse só consciência, se não existissem outras instâncias psíquicas, seria fácil. Só o comportamento é consciência. Então, a consciência comanda o meu comportamento. Eu só vou fazer, só faria o que eu devo, o que é correto, o que a minha supraconsciência consciência. Mas não é. A gente é comandado por forças internas, por mecanismos funcionais que a gente não controla. E que vem de um campo de desconhecido que nós, da psicanálise, chamamos de inconsciente, né? Vem de uma outra instância e que não é do domínio todo consciente. Então, assim, e que o sujeito vai precisar de um tempo para entender. Então, se você quer ajudar, sente e escute. Né? Eu costumo dizer, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, sente do lado e escute. Tá, fala o que você está pensando. E às vezes também sem tentar dar explicação.
Porque o sujeito que quer ajudar, ele também está angustiado. Ele quer ver o outro logo bem, se controle primeiro. Porque você não pode querer ver o outro. Você tem que suportar também a tristeza do teu familiar, do teu amigo, da tua mulher, não sei o quê. Porque isso requer um tempo. Mas assim, escutar, se o sujeito conseguir falar ou desenrolar, mesmo que as coisas sejam sem sentido, fala uma coisa, fala outra, já é um primeiro passo. Botar ali do lado para amenizar algumas coisas que o sujeito tem que fazer, que não consegue, você vai e ajuda, né? E funcionando e ajudando de acordo com o temperamento também da pessoa que está precisando, sem se antecipar o que você acha que a pessoa deveria fazer, o que ela precisa ouvir. Vamos levar umas palavras de ânimo, olha, tem isso que você faz. Quanto daí, vai procurar o que vai fazer, você vai ter ocupação. Já entra também numa questão do tempo, né? Nós temos o nosso tempo muito corrido, muito apressado, e as pessoas que passam por um estado de ânimo, né, uma depressão, etc., que precisa ser escutada de maneira gratuita, né? E a gente quer também, muitas vezes, que sejam eficientes, no sentido que eu acho que a pessoa que também nos procura quer uma receita. Algumas vezes eu, como padre, pego umas pessoas que vêm aconselhar. Eu já ia lhe perguntar, padre. Imagina nós, psicólogos. É verdade. Mas se ele fosse fácil assim, né? Mas não é fácil, Se fosse uma receita, né? de um bolo, olha, o bolo de chocolate, você vai colocar isso e isso. Não é, né? A gente está lidando com seres humanos. Então, primeira coisa, eu acredito que essa questão que a gente precisa reaprender como cultura, que a gente perdeu muito. A gente ter um tempo gratuito para as pessoas. Sim. Tá certo? Sim. De uma escuta que é assim, uma escuta profunda mesmo. Né? Não uma escuta só do que a pessoa verbaliza, mas o todo, o corporal. Tentar mergulhar para escutar também esse outro inconsciente que ela não se dá conta, entendeu? Ter a humildade de também saber que a gente não tem resposta. A gente precisa também de profissionais que nos ajudem. Eu falando, nós que sacerdotes fazemos teologia, a gente tem noção de psicologia, mas a gente não é psicólogo. Então, tem certas áreas que a gente não dá conta. E a gente não tem que dar conta. A gente tem que ajudar e estar próximo de profissionais que possam. Né? Eu acredito que é uma rede, é o sociólogo, é o padre, é o pastor, tá certo? É aquela senhora simples, mas ela tem uma energia, uma capacidade de escuta, de orientações que muitas vezes é superior, que é natural dela, oferecer muitas vezes uma luz para uma pessoa. Então, a gente racionalizar também sobre a questão do tempo, pensar um pouco sobre o tempo. Nós precisamos ter mais tempo. O esposo precisa ter mais tempo para a esposa. Assim vice-versa. Os pais para com os filhos para com os pais. Então, um clima que a gente não fica só pela a questão bom dia, tudo bem, que é muito superficial. Se a gente for escutar tudo bem e a pessoa for falar o que é bem, ai, meu Deus do céu. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Você não quer saber se a pessoa está realmente bem. Entrou em crise, quer dizer, eu estudava na FAGE é uma faculdade de teologia e filosofia em Belo Horizonte. Eu achei engraçado, isso me marcou muito. Então, comigo estudava um moçambicano. Aí, ele fazendo as matérias e tudo mais, e a filosofia muito provocativa sobre as interrogações, né? Então, um dia, alguém perguntou, tudo bem, Mucano? E ele disse assim, bem, você quer saber realmente que eu estou bem? Então senta aqui para conversar comigo. Não, eu estou apressado, eu preciso sair. Eu disse, então você não sabe, não está querendo saber como eu estou. Né? Mas ele começou a criticar nós brasileiros. Que nós perguntamos só por perguntar. Mas não é que a gente demonstre um interesse em saber, você está bem? Sim, olha, tá certo? Isso é interessante, que a gente se pergunta sobre como se diz, no nosso dia a dia, a nossa linguagem, que muitas vezes ela é superficial. Quando a gente pergunta se está bem, a gente deveria estar atento se a pessoa queira falar algo. Né? E a gente dá tempo a isso. Mas a gente está apressado, a gente precisa ir para a escola, para o trabalho, para a igreja, para a missa, para a pastoral, enfim, para tomar um sorvete, é muito preocupante isso. E isso leva, eu acredito, a gente pensar que as pessoas não ligam para a gente, não nos amam. Deixa essa imagem. Uma pessoa que está no quadro depressivo, quer falar algo, você não tem tempo, o que é que ela pode entender? Como ligar de mim? Eu não amo. Ela não me ama, ela não cuida de mim. Eu acredito que isso passa. Não é por maldade minha, por maldade das pessoas, mas isso vai passando. Então a pessoa procurando falar, verbalizar, não só na palavra, mas nos gestos, etc. No seu dia a dia, a gente não abre para compreender e ter tempo para as pessoas. É verdade, abrir esse tempo, às vezes a gente fica em casa, cada um com seu aparelho, né? O pai, mãe, filhos ali, o filho no quarto.
E aí não tem um momento do diálogo, de saber como foi o seu dia e ouvir o dia, né? Ah, foi bom. Eu tenho uma brincadeira com meu filho que ele tem 4 anos, mas quando ele chega em casa eu pergunto, filho, como foi na escola? Aí ele diz, eu não sei, mamãe. Aí eu vou puxando dele coisas para saber o que ele fez, porque eu acredito que a gente precisa ir buscando, né? Porque a pessoa, a princípio, ela fica, não sei o que dizer, né? Não sei o que a pessoa quer ouvir, se ela tem tempo de me ouvir. Né? Então eu vou buscando dele e ele já tem 4 anos, então ele vai à medida que eu vou perguntando e provocando, ele vai falando. Eu acredito que isso seja muito importante nas nossas relações diárias com esposa, namorado, e as pessoas às vezes que você passa muito tempo às vezes no trabalho e você não sabe o que ela passa em casa, né? Você não conhece aquela pessoa porque você não abriu esse espaço para o diálogo, porque a correria é tão grande. E aí eu queria lhe perguntar assim, padre, de que forma espiritualmente, né, a igreja poderia ajudar alguém que a gente já sabe que não pode ficar dizendo tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Deus vai fazer a obra. Deixa na mão de Deus. E também tem uma coisa que a gente ouve muito que é assim, isso é falta de Deus no coração da pessoa. Eu acho que isso é cruel. É cruel. É cruel, porque primeiro eu acredito que a religião ela tá para religar a pessoa a Deus. E Deus é vida, é profundidade, é alegria, é plenitude, tá certo? Se naquele momento a pessoa passa por um quadro depressivo, de tristeza, etc., uma tristeza profunda, perde o sentido, o gosto da existência, eu como líder religioso, eu como cristão, eu tenho que despertar nas pessoas o amor de Deus para com elas. Não culpabilizá-la que ela se afastou de Deus, tá certo? Então ela está sendo castigada por Deus, que é uma linguagem muito comum do dia a dia, mas deve ser corrigida numa percepção de um Deus de amor, tá certo? Que te ama, se preocupa por ti, que quer a tua vida em plenitude, e por isso, vamos aos textos bíblicos. Eu gosto sempre de passar os textos bíblicos de alegria, tá certo? Por exemplo, o Salmo 22 do Bom Pastor, o Salmo 27, o Senhor é minha luz e salvação. Mesmo que um exército se acampe contra mim, nada temerei. Eu acho isso, numa perspectiva de fé, lança a pessoa, desperta a pessoa para perceber que diante dela e com ela está o Senhor. O Deus de amor, o Deus que não nos tira das circunstâncias da vida que não são fáceis. Né? Já dizia o grande mineiro Guimarães Rosa, viver é perigoso. Não é diferente, é realmente perigoso. E para lidar com esse perigo, a gente precisa se armar. E um dos patrimônios mais importantes da nossa fé é Deus. Deus está conosco, tá certo? Então, passar por uma circunstância de dificuldade faz parte. Imaginemos, por exemplo, uma senhora, uma mãe de família que tem um filho alcoólatra, certo? Então, ela dá-se por completo ao filho, mas ela não tem nenhum problema com álcool. Esse filho precisa ser hospitalizado numa rede pública, esperar o leito, tá ela lá, teimando. Depois que consegue o leito, digamos, as normas dizem que a mãe não pode estar lá, mas ela faz todo o esforço por estar presente, né, para cuidar do filho, fica lá. Então essa mãe nunca bebeu, nunca foi a responsável diretamente pelo alcoolismo, mas está lá. Nosso Deus é assim, eu acredito. Ele é tão solidário, ele não pecou, ele não fez nada de ruim, ele está conosco, mas está lá, para amar. Não quer, a não ser nos amar, nos cuidar da gente. Esse Deus tem essas mesmas características dessa mãe. Então, nós, a humanidade, posterior a essas pessoas, esses sofrimentos psíquicos, ecológicos, tudo. Fomos nós, seres humanos, que construímos o mal, tá certo? Então, nós fizemos isso e damos como patrimônio aos nossos filhos, às nossas gerações, o mal. Mas somos nós, mas Deus não. Deus, ele quer restaurar tudo isso. E eu sou instrumento, nesse momento, de uma pessoa que chega com um problema, de ajudar a restaurar. Eu sou o sinal de Deus para essas pessoas. É importante entender isso. Eu sou um instrumento de Deus para essas pessoas. E, portanto, o instrumento de Deus tem que fazer o que Deus quer. A princípio, amar, salvar e resgatar. Eu vim para amar, vim para resgatar, não para condenar as pessoas. Quem sentencia as pessoas é Deus, não sou eu. Então, não compete julgar as pessoas. Chegar ao máximo grau do suicídio, né, que eu acho que é um assunto que a gente poderia depois retomar.
né? Porque estamos no mês amarelo, mas eu acredito que as religiões, elas são muito importantes, mas algumas vezes a nossa linguagem pode trair, né, Deus. Deus não necessariamente não está falando isso. Nós, no limite da nossa linguagem, sem saber o que falar, muitas vezes a gente atribui a Deus, não é o que Deus realmente tem como essência e deseja isso. Mas nós, muitas vezes, limitamos esse Deus. Deus, de fato, é muito amor. Deus é amor profundo e Ele só quer restaurar, salvar cada um de nós. Nós temos aqui uma pergunta da Silvana Rodrigues. E ela pergunta assim, às vezes a gente sabe que uma pessoa está com depressão e tal, e ela quer saber assim, como nós podemos perguntar, se nós podemos perguntar, né, tentar saber dela o motivo da tristeza, ou só conversar e deixar que ela fale, que ela desabafe, né? No caso, se ela não quiser falar, você não ficar ali, né, tentando tirar dela. Não, você pode chegar e perguntar. Eu acho até interessante chegar e dizer o que você está percebendo dela. Eu estou te vendo assim, estou errada. Eu estou te percebendo dessa forma, né? Que assim, lembrar que a gente percebe as pessoas. Porque assim alguém chegar para mim e dizer, olha, eu tô te percebendo esses dias assim, não é legal quando alguém chega, que tu sabe que você foi vista por uma pessoa durante a semana, durante uns dias. Olha, eu tô te achando assim. Tá correto? Tá errado? Assim, eu tô equivocada? Tu tá precisando de alguma coisa? Eu acho que pode começar por aí. Aí deixar que a pessoa pode ser não diga que a pessoa, né, aquilo não é nada, aquilo, né? Gente, isso parece assim que vem naturalmente, né? Quando a gente vê alguém e aí, calma, vai passar, não se preocupa, vai ficar tudo bem. A gente começa a falar, não fale coisa ruim, não quero saber de tristeza. Agora eu não sei, eu diria assim, porque eu gosto, né, quando eu converso com uma pessoa e a pessoa se define negativamente. Aí eu sou bem categórico. Não é que eu sou. Tem pessoas que falam bem assim, eu sou frio. Não, calma. Vamos mudar a linguagem, vamos melhorar isso, né? Eu acredito que a sua atitude pode dar uma percepção de frieza. Mas você é um ser humano, você tem afetos, você tem amor, tem ternura, você não pode ser frio. Não potencializar, eu digo assim, né, uma provocação, né? Porque a linguagem, ela também tem muita importância, né? Quando uma pessoa se define com algo negativo, tende, na sua ação, ser muito negativa. Então, eu acredito que a gente fazendo uma abordagem também corretiva da linguagem, ajuda as pessoas também a perceber que ela tem, como se diz, ações que dá a entender isso, mas ela não é isso. Ela é muito mais. Eu não posso definir uma pessoa como fria, como triste, como depressiva. Ela tem depressão, tá certo? Eu acredito que eu faço assim, não sei. Ela está naquele momento, né? Mas ela não é. A sua existência, ontologicamente, não é isso. Sim. Além disso, o que ela é, né? E aí, por exemplo, a pessoa consegue se curar sozinha de uma depressão ou é necessário sim procurar um profissional? Depende, procurar saber se realmente, né, é caso clínico? Depende. A gente se faz essa pergunta também no campo da psicologia, porque geralmente as pessoas podem primeiro procurar um psicólogo, depois procurar um psiquiatra, às vezes vem com a gente para saber assim, será que só aqui vai me ajudar ou eu preciso, né? Eu costumo escutar, né, algumas vezes, e dependendo porque assim, você tem que ver a abrangência dessa tristeza, desse fenômeno, né? O quanto que isso, a pessoa às vezes não consegue dormir, não consegue comer, não consegue trabalhar, não consegue nem levantar da cama de manhã. Então, depende do quadro. Se a gente identifica que esse quadro está no nível que está prejudicando as funções, diria até vitais da pessoa, ele pode precisar inclusive de uma internação. Então eu costumo sugerir às vezes um psiquiatra, né? Que normalmente é um psiquiatra ou um clínico geral. E para as pessoas da mesma forma, você vai ver ali, ouve a pessoa, será que ela, né, como que isso no cotidiano ela tá conseguindo ir trabalhar, porque isso pode também aumentar, mas isso pode ser um momento, alguma coisa está acontecendo, se ela resolve, ela melhora, né? Então eu te diria assim, depende de cada pessoa, depende do que está causando. Mas nunca é demais de um profissional, né? Acho que sempre faz bem ter um parecer, porque o profissional vai dizer assim, olha, por si você vai dar conta,
né? Assim, ou... Mas a gente não tem essa resposta. Não tem não, né? A gente não sabe a princípio se a pessoa você vai dar conta. Também vai depender. E assim, em todo tratamento vai requerer a pessoa. A gente sempre conta com a pessoa. Porque você pode ter um quadro de depressão em que a pessoa identificou de maneira assim tão segura que não tem mais sentido a vida dela. Entendeu? Às vezes E você ela percebe na não própria encontra fisionomia. ligação mesmo. Ela faz um arcabouço de argumentos, não é? Que você vê o quanto que aquilo vai ser mais difícil. Tem paciente que é mais difícil que o outro. Então, assim, dependendo do contexto, vai ser mais difícil. Mas, digamos, da proporção que isso tá, você consegue, às vezes, sem a medicação, com algumas sessões, ou então... E a gente sempre vai contar com a família também, porque em casa, como é que ela está sendo acolhida, como é que isso está sendo dito. Então, precisa sempre da pessoa. Eu não te diria assim, ela sozinha... Vai depender, porque se isso já for uma depressão é mais difícil, mas se está confundindo com uma tristeza, pode ser que seja só uma tristeza, mas tem uma razão que está ali, acionando, mobilizando isso, né? Primeiro a gente tem que escutar. E como a gente pode prevenir? Como assim? Porque a gente sabe que é uma coisa que não depende de mim. Eu não quero ter depressão. Mas a gente pode prevenir de alguma forma. Como poderíamos? A gente costuma saber, né, que algumas pessoas têm um modo de ser, né, uma personalidade mais predisponente, que predispõe. Genética tem alguma coisa a ver? Eu não diria só genética, eu diria predisposição psíquica, modo de ser, né? Tem algumas componentes de personalidade mesmo, tipo... Tem pessoas que são mais pessimistas do que outras. Sabe aquelas pessoas melancólicas, que tudo tendem a se achar que sofrem mais do que os outros, né? E vê sempre que alguma coisa bate ela mais do que os outros. Então, você tem modos de funcionamento, que seriam de estrutura de personalidade, que já predispõe a, diante de uma eventualidade, diante de um incidente ruim, ela não conseguir se segurar. Então, isso seria mais complicado. Então, aí você já vê que você não vai tratar só a depressão como sintoma. Você tem um sujeito para se reorganizar no modo como se relaciona com as coisas da vida. Né? Na verdade, aí já é um tratamento mais prolongado. Eu diria que é uma psicoterapia, uma coisa, porque são várias esferas da vida. Então, dependendo, que a depressão ela pode vir como um sinal, como uma coisa que a pessoa chegou para falar de si, mas no fundo ela assim está toda complicada, ela todos os campos de ligação dela são complicados. Mas nós poderíamos dizer assim, por exemplo, pessoas que levam uma vida mais saudável, fazem caminhada, fazem atividade física. O senhor faz atividade física, Paris? Faço. Ontem eu caminhei, viu, gente? Então tá bom. Ontem eu caminhei. Também faço, viu? Não, mas eu preciso então, mais. Nós poderíamos dizer que a questão alimentação, atividade física, eu imagino que sim, eu imagino que sim. Acho que tem os bons hábitos ajudam, sim, né? Sim, ajuda claro. com certeza. Segundo o Google, lembrando que a atividade física, ela libera endorfina, né? Que é responsável pela sensação de bem-estar, né? Isso é fundamental. Questão de trabalhos manuais, né? Sim, tá ocupado, né? Tá produzindo. Acho que nada faz meio que com o sujeito se sente útil produzindo, né? Criando, né? Coisas A que questão da gostam. criação, né? É importante. As artes, cultura, lazer. Quando a gente lida com jovens, né? A gente vê muito isso. Que espaços de produção de subjetividade os jovens têm hoje em dia? A sociedade oferece para as pessoas cultura, arte, lazer, né? Para que esses aspectos aí circulam, porque nós somos uns seres de conflito, vocês concordam? O ser humano, ele é conflituoso, com tudo. E para onde vai os conflitos humanos? Se não tiver espaço nas artes, na cultura, no lazer, no diálogo, na família, em tudo. Tem que ter espaço para que esses conflitos, essas questões, essas inquietações, que por tudo, por todos os fenômenos, desemprego, ecologia, né? Tudo pode ser uma fonte de conflito. Um relacionamento que não deu certo, um trabalho que está me angustiando, uma coisa perda, que eu queria, né? Uma perda. Então, tudo isso vai levar, vai levar a uma situação de conflito. Né? Porque a gente, assim, naturalmente a gente nasce, né? Nós seres humanos, o que nos diferencia dos animais a nível psíquico, né? A gente não tem uma parte
falta uma coisa para a gente, que a gente vai constituir. A nossa natureza humana é de uma falta. O ser humano, os animais, as coisas estão prontas. Instintivamente ele sabe o que fazer. Com o filhote, quando ele está doente, né, para onde ele tem que ir. O ser humano não sabe. A gente não sabe de nada. A gente nasce com uma falta. E aí a gente vai inscrever coisas nessa falta, que é o que vai nos constituindo. Né? E vai gerando os nossos conflitos, as nossas dúvidas, as nossas emoções conturbadas, né? Então a gente precisa de espaços do outro, né? Uma outra característica nossa, sermos dependentes do outro. Daí entra a questão da internet. A gente está se relacionando. A gente precisa, gente, formar comunidade de novo. É verdade. Sabe? E dialogar, espaços de interlocução, né? De debate. O jovem precisa disso. Eu ando muito preocupada com o jovem, na verdade. Porque eu estou mexendo nisso. Criança e jovem, eu acho que a gente... E a gente tem visto um índice muito... Só crescendo o índice de suicídio entre adolescentes, principalmente, né, padre? O que a gente pode, segundo assim, a sua percepção, o que a gente pode atribuir isso, assim? Bem, eu acredito que o senhor ouça muitos jovens, né? Sim. Eu acredito também que o que a doutora falou é muito importante, né? Essa questão da arte, da cultura, do esporte, do lazer, né? A nossa sociedade, eu acredito, hoje, né? Principalmente a gente, eu morei em cidades diferentes, então você percebe que existem políticas públicas voltadas. Nós temos aqui a Casa da Cultura. É um espaço maravilhoso, onde esses jovens, através da música, da poesia, do teatro, vai expressando esse incompleto. E vai se encontrando também. Exatamente. Né? E, às vezes, a nossa educação ela é tão matemática, assim, tão exata, que não contempla lá no estudo, na escola, essas questões das expressões. E isso causa uma ausência, a falta de sentido. Por isso que a filosofia é tão importante também nas escolas. Então eu acredito que a discussão, a relacionalidade, tá certo? Ela é importantíssima para que a juventude, o adolescente, possa ir percebendo, se formando, e vai ser sempre um ser inquieto, né? Um ser incompleto, porque nós somos inquietos, incompletos sempre. Mas naquele momento da formação da personalidade é fundamental. Que eles tenham acesso, né, à cultura, à arte, e aí vão se descobrindo, vão né, se fazendo, se construindo. Né? Agora, a questão do suicídio, eu acredito que é o auge a decadência, assim, chega o máximo, né, onde a pessoa diz, eu não quero viver. Eu dou um ponto, um basta. Né? Então, eu estava, antes de vir aqui, preocupado com esse assunto, né? Inclusive, como você falou, nós trouxemos para a paróquia, discutimos esse assunto na paróquia, com os paroquianos, e estou fazendo questão que todas as homilias dominicais, a gente falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a quebra de tabu, sobre conversar sobre isso, entendeu? Eu acho importante. Então eu vi um documentário na TV Século XXI, que é uma TV católica, sobre o assunto urgente, suicídio. E lá, vários especialistas, né? Então, psicólogo, psiquiatra, sacerdote, pastor, sociólogo, falando de relatos, etc., e dando muitas orientações. E eu me detive ao padre. Teve um padre, o padre Lício, do Vale, ele fez uma pesquisa, tão preocupado sobre a questão do suicídio lá em São Paulo e do Brasil, que ele se preocupou em fazer uma pesquisa para ter algo mais objetivo, para falar alguma coisa. Eu achei muito interessante porque ele formulou 3 perguntas nessa pesquisa. Como a sua fé vê o fenômeno do suicídio? Ele pesquisou as 9 maiores religiões aqui no Brasil. Como a sua fé vê o fenômeno do suicídio? Para onde vai a alma da pessoa que se mata? Né? Depois, a terceira pergunta, como a sua religião cuida da família pós-suicídio? Como a religião dá assistência à família? Porque toda a família adoece diante disso. Sim. Enfim, nessa descoberta, ele disse que como sacerdote foi transformado pela pesquisa. Porque ele percebeu que há um núcleo, há uma unidade entre essas religiões. Onde no Brasil, né, porque a pesquisa foi no Brasil, vem da perspectiva das religiões no Brasil, ele percebeu que há um Deus de misericórdia. Que pastores, sacerdotes, rabinos, pais de santos, enfim, esses líderes religiosos, na sua
maioria, eles têm uma capacidade de mostrar que Deus é misericórdia, que Deus ama. Aí ele fez um resgate sobre a Congregação da Doutrina da Fé, que em 1980 afirma o seguinte, eu queria ler aqui, diz o seguinte, que a Igreja Católica, pela primeira vez, porque antes de 1980 já dizia, sentenciava, quem suicidou, morreu. Assim está escrito na Sagrada Escritura. Mas em 1980 a Igreja ela mudou a postura. Ela, no seu documento da Congregação para a Doutrina da Fé, vai dizer que há vários fatores psicológicos que podem intervir no comportamento da pessoa, isto é, pode diminuir a sua responsabilidade sobre o ato da morte. Ou mesmo, por completo, tirar essa responsabilidade. Ou seja, a Igreja ela afirma, nesse sentido, que a morte no suicídio, no caso, muitas vezes são por fatores psíquicos, por depressão, por coisas mais profundas que a pessoa não deu conta. Não deu conta. Então, diante disso, a Igreja, tanto no Código de Direito Canônico, quanto no Catecismo da Igreja Católica, vai afirmar que há um Deus de misericórdia, que a situação é muito mais complexa, tá certo, do que a gente possa imaginar, e que nesse momento compete a nós, Igreja, interceder para que Deus tenha misericórdia daquela alma que tirou a própria vida. Quando acontece isso? Mas a gente tem que se anteceder, não permitir, né, que a humanidade percorra esse caminho. Como? Abordando, falando de valores, colocando na nossa perspectiva que Deus nos deu a vida, no momento oportuno Ele vai tomar a nossa vida de volta. Não somos nós que definimos o nosso tempo aqui, é Deus. Então esse é o nosso momento. Nos responsabilizarmos e ajudarmos as pessoas a ser responsáveis pela própria vida. Mas caso aconteça, um caso desse, a gente tenha um olhar de misericórdia. E ele diz que não é só na Igreja Católica, mas também nas diversas religiões, no Brasil, tende a ter essa perspectiva. Claro, com exceções. Então, acredito que a gente possa... Eu fiquei muito feliz em ouvir isso, sobre essa pesquisa, onde a gente contribui mais do que prejudica, num momento como esse, né? Então, porque teve uma situação, muito breve, eu gosto de falar demais, nosso tempo está terminando. Teve uma situação que marcou meu sacerdócio. Em 2015, recém-ordenado sacerdote em Fortaleza, no bairro Presidente Vargas, um senhor que era da Igreja Católica se suicidou. E os outros padres não estavam lá, e eu tive que dar assistência. Eu estava chegando e fui dar assistência a essa família. E para mim foi muito difícil a noite no velório, onde a esposa e os filhos dizendo isso fortemente, chorando, pai, por que fizeste isso? Pai, por que fizeste isso? E eu fui para casa e diante do Santíssimo eu disse, meu Deus, o homem já fez isso, ainda pergunta mais tá certo? Mais uma pergunta que ele não dá conta mais de responder. Que ele não dá mais conta de responder. Aí teve o 7º dia, missa. Então eu fui celebrar a missa. E no ato penitencial, Deus, né, o seu Espírito pediu que eu pedisse às pessoas, à família, que perdoasse o seu Francisco. Que a família permitisse, antes de celebrar aquele ato, que a família, antes de pensar em que Deus tinha misericórdia dele, a própria família dissesse, pai, eu te perdoo. Não queríamos isso, mas eu te perdoo. Deu para entender? Porque a família precisaria passar por esse processo de reconciliação. Me deu uma leveza naquele momento, quando eles disseram isso. Eles disseram, eu perdoo, seu Francisco. Entendeu? Porque eu tenho certeza que aquela celebração marcou não só a eles, mas marcou a mim também e ao próprio seu Francisco. Que de Deus, diante do quadro que eu vi, depressivo, uma morte que foi pré-anunciada, são 4 anos que esse homem, né, foi desfiando, se isolando. Então, diante disso, eu acredito que a misericórdia de Deus é muito grande. Um homem que fazia questão, no dia de São Francisco de Assis, uma semana antes, pintar toda a igreja, economizar para pintar a igreja. Era um homem de fé, mas não soube lidar diante das dificuldades da vida, da doença, do envelhecimento, da dificuldade financeira. Aí não soube lidar com a crise, com os conflitos e tirou a própria vida. Tem uma pergunta aqui que eu queria lhe fazer, passar da Maria Moreira. E é uma confirmação do que a gente está conversando aqui, da questão desse pensamento muito frequente entre os jovens, né? Ontem, ela falando aqui, ontem uma aluna me confessou que já tentou tirar a própria vida várias vezes. Não sei como posso ajudá-la. E aí eu lhe pergunto, de que forma, por exemplo, essa professora poderia ajudar essa aluna e outros alunos também, né? Porque a gente sabe que
Olha, como tem se- um protocolo como se do fosse- Ministério da Saúde, né? Tem uma Uhum. previsão. A pessoa, quando ela anuncia que pretende se inatar, isso é uma emergência, né? Dependendo, não sei assim dizer os detalhes, mas há uma emergência psiquiátrica aí. Ela tem que procurar o serviço de saúde, urgentemente, né? Se é aqui em Marabá. Sim. Então, ela procura a equipe lá do CAPS, que eles têm um protocolo e vão ajudá-la. Às vezes, pode até fazer uma visita lá para adolescente, se a adolescente não quiser falar, ir na escola. Claro, vão ter todo um cuidado de... Se ela, ainda mais se ela falou para a professora assim, de maneira sigilosa, né? E ela procurou a professora, ela anunciou, ela está anunciando. É o momento de você ajudar. Não pode deixar, e não pode demorar É isso que muito, não. eu ia perguntar também, assim, às vezes eles dão uns sinais, né? Ela dizer E que aí- ela vai fazer, ela está pedindo para não Ela fazer. já está pedindo ajuda. Doutora, né? minha pergunta. Mas, por exemplo, se ela não fosse professora, né? Se fosse uma amiga que chegasse até mim e dissesse, olha, eu não estou mais dando conta, eu já tentei várias vezes, como eu poderia ajudar essa amiga? Como eu poderia, de que forma, quem eu poderia recorrer, levá-la a um psicólogo? No serviço de saúde do CAPES. Aqui em Marabá seria o centro de referência, né? Tem toda uma equipe, tem um bloco de profissionais lá que estão habilitados para instruir. No CAPS. Onde fica o Centro CAPS? de atenção psicossocial. Qual o endereço? Ali em frente à Casa da Cultura, naquela rua, do lado da Casa da Cultura. Na Nova Marabá, em Foi frente lá à que Casa da vocês Cultura. fizeram. Foi na 31, né? Acho que é 31. 31. Né? 31. Atrás do Claretianos, Colégio É. Claretiano e a Casa da Cultura. E é bom lembrar que o CAPS ele é porta aberta, você pode chegar a qualquer hora, né? Ele funciona o dia todo. Então, Agora a minha pergunta, a saúde pública do Brasil, de Marabá, está pronta para dar conta da demanda Da demanda. sobre depressão, sobre suicídio? Verdade. Você que é Ótima profissional, Vale pergunta difícil? Pode ser fácil. Não vale, não temos Não. placas nem universitários, temos que Pede ajuda responder. pra ninguém. Não temos, é mesmo uma ótima pergunta, né, padre? É. Porque o número... porque a demanda é grande. Né? Uhum. E a variação de idade, né? É uma rede, por isso que eu acho que a religião, a cultura, Pois tá é. certo? Quando a gente não tem um serviço, eu acho que a gente tem que fazer essa rede. A gente tem que compreender assim, a importância desse mês, né, que fala do suicídio, e a equipe está fazendo essas formações em vários setores, eles estão em escola, dando palestra em todo lugar, para que as pessoas tenham conhecimento de buscar, e de emergência o que fazer. Porque todo mundo tem que estar antenado com esse tema hoje em dia. Depressão e suicídio deveria ser uma coisa que todo mundo está antenado. Mas também, na medida que você vai divulgando, você vai ampliando, as pessoas vão entendendo mais e vão podendo ajudar. Né? Vão sabendo não só onde recorrer, quando na hora alguém te procurar, tu saber o que fazer. E aí, às vezes, a pessoa também não demonstra, né? Às vezes é um quadro de desespero tão grande, como o padre, semana passada, estava falando, às vezes é um segundo que passa uma coisa na cabeça da pessoa e aí ela comete um ato. Né? Já tem o caso também da pessoa com depressão, que aí vai desenvolvendo, e aí, eu não sei, a senhora pode falar um pouco melhor que Eu acho estranho isso, assim, nada, vem do nada, um ato e fica parecendo uma coisa assim de um surto, né? Uhum. Porque num sujeito comum não é do nada, né? Vem um processo. Sim. Agora, se for um quadro de uma psicose, entendeu? Se já é tomado por um surto, ele pode fazer. Uhum. Então, teve agora que saiu na internet aquela moça que se jogou, que caiu de cima do... Tá olhando o vídeo? Gente, ela não se suicidou. Ela foi correr. Ela foi fugir do cara que queria... Lá em Belém, uma moça que se caiu do prédio agora, Eu não vi. que tinha um transtorno mental, e o vídeo circulou. Ela estava lá em cima. E jogaram para a que ela ia se matar, se jogar lá de cima. E eu acho que alguém do corpo de bombeiro, o pessoal foi subindo. Na hora que ela viu o rapaz, ela saiu correndo. E o que tinha sido divulgado é que ela se jogou lá de cima. Quando você vê no vídeo, ela foi tentar fugir dele e ela não viu. Ela foi tentar pular e ela caiu lá de cima. Então, não sei até que ponto ela não estava sob o efeito de um surto, né? E que ele não poderia ter agido daquela forma. Então, assim, eu tô lembrando disso porque você falou assim, às vezes do nada, não sei o que, eu suspeito. Não é do nada. Assim, esse do nada, a não ser que a pessoa esteja cometido de um delírio, de alguma coisa e foi. Mas assim, sendo uma depressão de jeito comum, tem uma historinha aí que a gente pode atrelar. Uma evolução. Padre, deixa eu lhe perguntar aqui. De que forma, então, a igreja tem agido,
tem feito, além desses debates, né, que a gente sabe que a igreja tem promovido, várias paróquias têm promovido, poderia contribuir com esse combate, né? Como a gente pode fazer? Eu acredito que a gente pode contribuir muito, porque há um rebanho que nos procura, nas celebrações, nas pastorais, nos grupos de jovem, na catequese. Nós temos que, eu acredito, começar a ter presente esse tema, tá certo? E de ajudar as pessoas a discutir o tema, porque a igreja, como, né, nós não temos as respostas 100%, tá certo? Mas assim, as catequistas fazerem uma formação sobre essa dimensão da depressão, da abordagem ao adolescente, porque o jovem... Trazer o tema para o cotidiano, né, entendeu? da igreja. E aí textos, né, de profissionais discutindo, com pessoas maduras, etc. A igreja pode contribuir muito. Acho que todas as instituições podem contribuir muito, né? E essa é uma primeira parte. E a dimensão celebrativa, né? A nossa fé, ela precisa ser uma fé muito alegre, muito viva. Mas também, diante dos lutos, das dores, também a gente saber ajudar as pessoas a enfrentar isso. A entender que a presença de Deus não dispensa a minha corresponsabilidade diante das coisas. Eu sou o primeiro corresponsável da minha alegria, da minha família. Então, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que abraçar as coisas. Algumas vezes as religiões, as pessoas procuram as religiões achando que as religiões resolverão seus problemas. E não é. As religiões, ela tem que religar a pessoa à vida, que é Deus. E a pessoa tem que começar a dar conta com a contribuição do irmão, da irmã, com a contribuição do sacerdote, das pessoas. Então a gente precisa fazer uma comunidade de vida corresponsável uns pelos outros, mas sabendo que a minha vida sou eu que dou conta dela. Tá certo? A criança, ela tem que dar conta das suas tarefas mínimas, mas tem que dar. O adolescente, mais ainda. O jovem, o adulto, mais ainda, não é isso? A gente não pode tirar a responsabilidade, mas nós não podemos ser omissos em oferecer as nossas mãos e ajudar as pessoas. Qual a parte que te cabe neste latifúndio? O Freud perguntaria assim, qual a parte que te cabe nesse sofrimento do qual você se queixa? Assim, o sujeito também tem que ser remetido a se perguntar, a pensar sobre o sofrimento dele. Por quê? O que está acontecendo na sua vida? O que te atravessou? O que é isso que está levando a isso? E aí nós temos mais uma pergunta aqui. A depressão, a gente conversou aqui que existe algumas coisas, né, que dá para perceber e tal, o comportamento. E o comportamento de alguém que tem essa tendência ao suicídio, como a gente poderia... Porque você disse que não é do nada, né? Então ela vai apresentando. Nos casos da depressão a gente pode ver que ela vai apresentar, mas tem outros quadros psiquiátricos que não necessariamente é a depressão. A gente tem um transtorno que está muito falado também, né? Que é o transtorno de borderline. Que o borderline tem a ver com borda, né? Entre a neurose e a psicose. O sujeito ele está sempre, é um sujeito inquieto, insatisfeito, impulsivo, né, com dificuldade de se organizar em relação às ordens, dificuldade de cumprir regras, disciplina. Também tem acometido muitos jovens também, mais do que, né, assim, tem aparecido, pelo menos para mim, mais do que em adultos. E eles têm o fenômeno da automutilação é um dos sintomas comuns dessas pessoas, né? E muitas vezes não tem, assim, vem do nada uma tristeza profunda que passa. Ao mesmo tempo que ela vem de maneira profunda, ela também passa. Já não é como a depressão, porque a depressão você vê que ela vai evoluindo. No borderline, ela vem de maneira... Às vezes ela pode ir e voltar. Hoje amanhece bem, amanhã amanhece mal, né? Então, assim, teria que identificar... aí vai precisar de um profissional para escutar melhor o que está por trás, né? Essa questão. Então, eu tenho pergunta aqui para a noite toda, eu acho assim que a gente poderia passar, porque é um tema muito complexo, né? E aí tem várias coisas que a gente poderia abordar, mas eu queria pedir assim, padre, que o senhor deixasse uma mensagem, né, de fé, de esperança, para que as pessoas que estão passando por dificuldades e as pessoas que têm ouvido, né, às vezes o clamor, a gente poderia dizer assim, do outro, de eu preciso de ajuda, né? Então, deixar uma mensagem para essas pessoas. Eu gosto muito dessa música, Te Desejo Vida, da Flávia Venceslau, que é uma paraibana. E ela diz assim: eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom.
de toda alegria, de toda companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. É muito poética, né? Eu acredito que a Sagrada Escritura é uma fonte de muita poesia, especialmente os salmos, tá certo? Nós temos músicas assim, de pessoas maravilhosas que retratam um pouco a vida, a alegria nossa, as dores também. Então, eu acredito que literatura, Sagrada Escritura e esporte para a juventude é a melhor medicação. É muito melhor, é bem melhor que ficar preso nas redes sociais. Que é um mundo que a gente tem que se lidar. A gente vai ter redes sociais. A gente não pode se prender neste mundo, né? Esse mundo virtual não oferece, pelo menos até agora, soluções para os nossos problemas. Tem que ser um mundo real. Esse mundo real, simbólico dos valores, passa pela cultura. E a religião está incluída aí. A nossa fé está incluída aí. Então, vamos nos relacionar. Vamos descobrir as respostas. É isso. E Deus vai nos ajudar nesse processo. Muita vida, muita plenitude para cada um de vocês, para cada um de nós. Você gostaria de deixar uma mensagem, alguma coisa? Sim, pensando nessa questão de que o jovem tem que cultura, lazer e arte, de que nesses debates também a gente precisa começar a incluir o jovem. Eles têm muito a dizer. Então, acho que uma mesa dessa, faltou um jovem. Uma proposta para um programa só com jovens e com ela, que ficaria ótimo. Que eles estão sofrendo hoje em dia de quê? O que está atravessando eles? Já vou até anotar aqui, a gente já vai agendar. Ainda desse mês amarelo, não é possível? Aí coloca um profissional para mediar, um padre mediar, mas assim, a gente precisa ouvir deles também, né? É uma oportunidade do reconhecimento, de eles se sentirem produzindo, de reconhecimento, de produção de cultura, de saber. É verdade. E aí eu queria divulgar aqui que tem o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, em parceria com o SUS. Eles desenvolvem um trabalho de assistência por meio do número 188, né, que você pode ligar a qualquer hora do dia e é anônimo, você não precisa se identificar. Você pode ligar tanto de telefone fixo como de celular e eles estão lá à disposição para ouvir você, para lhe dar alguma orientação. Qualquer hora. A qualquer hora do dia, da noite, você pode ligar. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença, né, dizer que nós vamos marcar uma nova, né, porque o assunto ele é bem interessante para ser tratado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu acredito que a gente tenha conseguido desenvolver, né, o tema. Agradecer a você que nos acompanhou, nos mandou perguntas. Se teve alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, depois a gente vê com a nossa psicóloga como é que a gente faz para colocar a sua resposta aí. E eu gostaria também de agradecer aos nossos anunciantes que nos ajudam, tá, a realizar esse trabalho aqui no estúdio, que é as óticas Noélia Maia, Fisiomais, a Escola A Mais, Ideal Tecidos, Mara Luz, Michel Comunicação Visual, Comercial Carajás e a Dani Bijuterias. Então, muito obrigada pela parceria. Quero também fazer um convite a vocês. Hoje à noite, às 19h30, vai ter uma missa, tá? Em celebração a La Salete, né? Isso. La Salete, tá? Então, é organizado pelas mães que oram pelos filhos. Que é a padroeira então, no do Brasil movimento, inteiro, né? Elas vão estar se reunindo e hoje, todas as mães que participam deste movimento, todas as mães que quiserem participar desta missa, estão sendo convidadas nesse momento, será às 19h30 aqui na Catedral, tá bem? Também temos um convite muito especial para o sábado, né, padre? A mesa redonda, né? Teremos a nossa primeira mesa redonda sobre comunicação e igreja. Você gostaria de falar um pouquinho? Eu estarei, né, nessa mesa redonda, o padre Ademir, o padre Dom Vital, quem mais? E a jornalista Angélica Freitas, da TV Correio, né? E também nós vamos trazer o assessor de comunicação, Leonardo Monteiro, da CNBB Norte 2, que vai vir de Belém especialmente para fazer parte dessa mesa, onde a gente vai discutir sobre a nossa responsabilidade nas redes sociais, nos meios de comunicação, de que forma a gente pode evangelizar e levar a palavra de Deus a outras pessoas com responsabilidade ética, né, padre? Que é o importante falar sobre fake news. Então, nós convidamos você a participar, é aberto ao público, gratuito, às 15 horas, na Escola José Mendonça Vergolino, tá bem? Então, nós aguardamos você lá. É um horário bem legal, né, padre? Um horário bom. 15 horas, o horário que o sol tá bem, mas lá é friozinho. Não tá mais trabalhando, nem estudando, não é isso? Vem conosco discutir. Todos os temas são importantes.
E aí eu acredito que, voltando ao que nós estávamos conversando, então tudo que a igreja, no caso a pastoral, provocar encontros, e no encontro descobertas, no encontro interação, isso ajuda a todos nós. Então, comunicação igreja. Pensou já na sua fé, como comunicá-la? Então venha e vamos discutir e aprofundar sobre esse assunto. O senhor poderia dar uma bênção final para a gente finalizar aqui o nosso programa? Amém. Então foi maravilhoso, doutora Osileia, né, a Bárbara aqui, a nossa âncora, e a toda a equipe, né, que está aqui no bastidor, e gravando, olhando o horário, nos ajudando. E você, especialmente, que estão aí nos vendo e nos verão depois na gravação que fica aí no Facebook. E no canal do YouTube. No canal também já estamos. Pascom São Félix, fica lá todos os vídeos. Faça a inscrição, né? Porque nós precisamos atingir quantos? Milhões. Olha o nosso interesse, tá certo? Mas enfim, Deus os abençoe. A vida em primeiro lugar. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, tá certo? Todos nós somos capazes de dar conta dessa tarefa da existência. E para isso nós temos um Deus maravilhoso conosco. Então não tenha receio de falar da sua dor, receio de colocar também sua criatividade, seu potencial a favor das pessoas, e isso dá mais plenitude à existência. Deus nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.